Galera, como já diziam os pensadores contemporâneos do grupo Havaianos, um pente é um pente. E enquanto eu penteio aqui, ajeito meu cabelo, roda a vinheta. Sejam bem-vindos aos Contos da Península, o seu canal sobre cultura árabe e Oriente Médio. E no programa de hoje vamos falar sobre um conflito que aconteceu na cidade de Curitiba envolvendo um policial militar e um imigrante libanês. E como que tudo isso aconteceu e por que eu estava falando do pente, que história é essa do pente? Então, vou explicar isso agora. Em Curitiba, no ano de 1959, no centro da cidade, próximo à Praça Tiradentes, um subtenente da Polícia Militar chamado Antônio Tavares foi até a loja de um imigrante libanês chamado Ahmed. O que ele queria? Ele foi até lá comprar um pente. Sim, um pente, um pequeno artefato para ajeitar aí os cabelos. E o valor desse pente era de 15 cruzeiros, né? Enfim, um material com um valor pequeno, né? Sem um valor aquisitivo tão alto. E você deve estar pensando, e como assim? Como que isso gerou um conflito? Então, quando ele foi comprar esse pente, ele solicitou o cupom fiscal, a nota fiscal do produto. E o comerciante, o Ahmed, negou entregar essa nota fiscal. Por quê? Porque naquela época o comerciante, até determinado valor, não era obrigado a emitir nota fiscal. Mas o policial insistiu. E por que ele insistia tanto? Então, porque naquela época existia uma política de incentivo ao consumo proposto pelo governo, onde se você juntasse notas fiscais onde o valor consumido chegasse a 3.000 cruzeiros, você poderia trocar por um cupom de um sorteio no valor de 1 milhão de cruzeiros. Então tinha a campanha Seu Talão Vale 1 milhão. Por isso, Antônio Tavares insistiu tanto para que o comerciante lhe entregasse a nota fiscal. Como o comerciante não entregou, começaram uma discussão e essa discussão foi se acalorando a ponto de virar uma luta corporal. E nessa luta corporal o policial acabou tendo a perna fraturada e o pente foi quebrado. As pessoas que estavam passando pelo local, até mesmo que estavam na loja, vendo aquela situação toda, se revoltaram, ficaram indignadas com a ação de Ahmed. Então começaram a quebrar e saquear toda a loja do imigrante. Com isso, o policial acabou indo para o hospital enquanto Ahmed foi preso. Mas isso não acalmou os ânimos do pessoal. As pessoas não apenas começaram a quebrar a loja de Ahmed, como começaram a quebrar as lojas na região. E principalmente com foco em lojas de imigrantes, independente de onde eles vieram. Então quebraram lojas de imigrantes libaneses, de judeus, de italianos, e todos eles eram chamados de turcos. E você deve estar pensando o que tem a ver libanês, judeu, italiano com turco. É porque naquela época, na verdade, no final do século XIX, início do século XX, com a imigração árabe para o Brasil, a maior parte veio do Sírio e do Líbano. Eles tinham o passaporte turco, porque vinham do Império Turco Otomano, mesmo eles sendo sírios libaneses e não turcos. Então, os imigrantes, de modo geral, eles eram chamados de turcos pela população local. Então, começaram a quebrar e saquear a loja dos, entre aspas, turcos. E os ânimos só começaram relativamente a se acalmar com a chegada da polícia
para tentar, enfim, apaziguar a situação. O que não aconteceu, porque o conflito ainda se arrastou por 3 dias. E além das lojas saqueadas, a situação, a revolta foi se tornando um tanto quanto anárquica, uma coisa assim, sem um foco, começaram até a atacar as instituições públicas também. E, enfim, foi um grande transtorno, muitas pessoas feridas, não há registros oficiais de mortes, mas dezenas de pessoas ficaram feridas, cerca de 100 lojas foram quebradas e saqueadas, algumas pessoas foram presas e, enfim, uma situação bem desconfortável. E aí vale ressaltar também o contexto histórico da época, né? Em 1959, o país estava sob o governo de Juscelino Kubitschek, que por mais que tenha trazido um grande avanço, um grande desenvolvimento, aquela política dos 5 anos, 50 anos em 5, mas também acabou gerando muita dívida externa, um aumento de inflação, uma instabilidade na economia e também acaba gerando desemprego, né? Instabilidade na economia, o que já estava gerando um certo desconforto na população. E o próprio governo do Paraná, na época, não era também tão bem quisto pela população local, um governo que tinha muitas acusações de corrupção, não era um governo tão popular e não tão competente. Então isso gerou um certo desconforto. Então esse conflito, essa situação acabou servindo como um estopim para as pessoas saírem às ruas, mostrarem sua indignação, sua revolta e, enfim, acabaram exagerando e quebrando tudo. E além disso, também mostram um aspecto um tanto quanto xenófobo, né, da população local daquela época, porque um imigrante tem um comportamento equivocado, inadequado, né, pode ser até criminoso por ter fraturado a perna do policial, e a população simplesmente sai quebrando lojas de todos os imigrantes e famílias de imigrantes que vivem naquela região. É algo que não faz muito sentido. É como se chegasse, por exemplo, aqui no centro de Belo Horizonte, uma pessoa tivesse uma discussão com um comerciante chinês e de repente saísse quebrando todas as lojas de imigrantes, sejam eles chineses ou não, porque teve um problema com um comerciante estrangeiro. Então mostra também esse problema que tinha na época. Então é isso, galera, esse foi o programa de hoje, espero que tenham gostado. Um fato curioso que aconteceu no Brasil, na cidade de Curitiba, e que talvez muitas pessoas não saibam, né? Não é uma coisa muito falada. E eu imagino que quem mora em Curitiba ou quem vá a Curitiba, depois que conhecer essa história e passar pela Praça Tiradentes, vai certamente lembrar dessa situação, falar, aqui perto aconteceu a Batalha do Pente, a Guerra do Pente. Então é isso, espero que tenham gostado, deixa o seu like se gostaram, deixa o dislike se não gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima, tchau!